É assim que diz o Senhor. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou o professor Daldo Lobo e hoje irei discorrer sobre o conceito de lei nas Escrituras Sagradas. É importante a gente entender que na Bíblia a palavra lei nem sempre significa um conjunto de normas ou uma norma propriamente. Às vezes a palavra lei pode significar uma parte das Escrituras Sagradas. Nos dias de Jesus, os judeus dividiam a Bíblia em três partes: lei, profetas e escritos. A lei era os 5 livros de Moisés. Os profetas eram os livros que pegavam desde Isaías até Malaquias e o restante das escrituras eram chamados de escritos. Jesus, porém, preferiu dividir a Bíblia em duas partes, lei e profetas. A lei, como já sabemos, eram os 5 livros de Moisés, que muitas das vezes Jesus chamava de lei de Moisés ou simplesmente de Moisés. E o restante das escrituras ele chamava de profetas. E todas as vezes que você ver um texto onde está escrito assim, lei e profetas, você já deve entender que a lei ali não tem sentido de norma, de princípios, e sim de parte das escrituras, ou seja, de Pentateuco. A gente pode conferir lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17, onde Jesus diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar a lei, vim cumprir. Observe, lei ou profetas. Então Jesus estava se referindo, na verdade, às escrituras sagradas. Não penseis que vim revogar as escrituras. Mas existe um outro texto também que merece a nossa consideração. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 27, onde Jesus procurava convencer os discípulos que iam para Emaús a respeito do seu sofrimento, morte e ressurreição. Está escrito assim: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então vocês podem observar que ele começou com Moisés, ou seja, com o Pentateuco, e aí ele percorreu todas as Escrituras. Então, diante disso, nós podemos entender que em vários textos a palavra lei significa o Pentateuco. Mas existem outros textos em que a lei realmente significa normas, conjunto de normas. Neste caso, a lei ela pode ter um sentido amplo ou pode ter um sentido específico. Sentido amplo significa que a lei, na verdade, ela é um código. Para quem não sabe, código é um conjunto de leis. Então, quando você falar em lei no sentido amplo, está se referindo ao conjunto de leis. E nas Escrituras Sagradas, quando se fala em lei no sentido amplo, significa o conjunto de todas as leis que estão dentro das Escrituras. Por exemplo, o Decálogo, as leis cerimoniais, as leis de saúde, leis de guerra, leis dos escravos, a lei da circuncisão e outras leis. Todas essas leis fazem parte de uma lei maior, a lei do Senhor. Os textos da Bíblia que mais fala de lei no sentido amplo são aqueles que estão no livro de Salmos. É um texto que eu gosto muito de citar, está lá em Salmos, no capítulo 19, versículo 7, que diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Versículo 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, nestes textos aí, ou neste texto, lei simboliza a lei no sentido amplo, ou seja, um código
de Deus, o código espiritual de Deus. E o que vem ser a lei no sentido específico? São aquelas leis específicas para alguma coisa, para alguma finalidade. Por exemplo, o Decálogo, ele faz parte da lei no sentido amplo, mas ele em si é uma lei no sentido específico. Ou seja, o Decálogo é uma lei, é a lei moral. Então, todos os princípios que estão no Decálogo trata-se de princípios morais. Por exemplo, também temos as leis cerimoniais. Os princípios que estão dentro das leis cerimoniais são princípios específicos para o santuário. Já diz, o próprio nome já diz, cerimônias, princípios que apontam para Jesus, apontava para o ministério de Cristo. E é importante a gente entender que esses princípios, eles tinham vigência até a vinda de Jesus, até a sua morte na cruz. As leis de saúde também tinham vigência e importância para o povo de Israel, eram leis específicas. As leis dos escravos, as leis da guerra, e sucessivamente. São leis específicas. Todavia, o conjunto dessas leis forma uma lei maior, que a gente chama de lei do Senhor, ou seja, lei no sentido amplo. Porém, precisamos também considerar alguma coisa, que as leis de Deus, as leis específicas, existiam aquelas que eram exclusivamente para Israel como nação. Ou seja, leis que era somente para o povo de Israel. Como eu posso explicar isso? É que quando Israel saiu do Egito, ele saiu como um povo livre, como nação. No Egito, ele obedecia às leis egípcias. E agora 1 milhão de pessoas está lá no deserto, sem regras, sem normas, como seria? Então Deus estipulou normas para que eles seguissem, para que não virasse uma bagunça. E Deus criou aí as leis da guerra, não que Deus quisesse que seu povo vivesse em guerra, mas infelizmente não dava para evitar. As leis dos escravos, não quer dizer que Deus aprovava ou apoiava a escravidão, mas o povo de Israel veio de uma escravidão e eles mesmos tinham escravos. Tinha a lei olho por olho, dente por dente. Há pessoas que até acreditam que esta lei Moisés tenha copiado do Código de Hammurabi. Você pode procurar na internet Código de Hammurabi e fazer uma comparação entre a lei olho por olho e dente por dente, você vai ver que há coisas similares. Tem também a lei referente à circuncisão, que é uma lei antiga, começou com Abraão, apenas foi escrita por Moisés. Então eram leis específicas para os filhos de Israel como nação. Agora, é importante que essas leis, hoje em dia, elas não são mais praticadas, bem porque as leis de guerra que existem em Israel são outras, né? Claro, baseadas nesta lei aí. A lei do escravo não existe mais em Israel porque em Israel não há escravidão. A lei olho por olho, dente por dente, eu creio que não existe em canto nenhum, talvez no Estado Islâmico. E a lei referente à circuncisão ainda é praticada. Agora, existem as leis específicas também para Israel como povo de Deus, aí já é diferente. As leis específicas a Israel como povo de Deus, elas visavam orientar, dirigir o povo de Deus. Então, fora do povo de Israel, existiam pessoas que eram povo de Deus. Por exemplo, o sogro de Moisés, Jetro, ele era sacerdote de Deus, ele era ungido do Senhor, servia a Deus, fazia parte do povo de Deus, mas não fazia parte do povo de Israel. Existiu também Balaão, que durante algum tempo foi profeta de Deus, mas ele não era do povo de Israel, ele servia a Deus, evidentemente que as leis específicas para Israel como povo de Deus, ele obedecia, mesmo não tendo esta lei escrita. Já diz, é uma lei
para o Israel, mas como povo de Deus. Então, quem é povo de Deus, estas leis se estendem a eles também. Por exemplo, o Decálogo, que tem os 10 mandamentos, aqueles 10 mandamentos que tratam de proibições, esta lei, ela destina-se ao povo de Deus. Alguém pode dizer assim, mas esta lei foi dada apenas para Israel. Sim, a Israel como povo de Deus. Porque se foi destinada apenas a Israel, ninguém mais precisa seguir. Então pode matar, roubar, adulterar, fazer o que bem quiser, porque era só para o povo de Israel. Portanto, não é bem assim. Era para o povo de Israel, mas como povo de Deus. Então, se você é povo de Deus, você se considera povo de Deus, está incluído entre o povo de Deus, então o decálogo se aplica a você, porque este decálogo foi dado para Israel como povo de Deus. Tem as leis de saúde, as leis dos dízimos e ofertas, as leis, ou a lei referente à usura, lei referente à fofoca. Na Bíblia não está escrito a palavra fofoca, está mexerico. Lei referente ao homossexualismo, não quer dizer que Deus está legislando sobre o homossexualismo, porque ele não aprova isso, ele apenas está proibindo. A lei a respeito da bestialidade, não existe esta palavra na Bíblia, mas existe o conceito. Bestialidade significa relações sexuais entre humanos e animais. Deus não aprova isso. Existem vários textos, entre eles está Levítico 18, versículo 23. Então, por exemplo, Levítico 18, 23, Deus proíbe a bestialidade. Não existe texto nenhum no Novo Testamento aprovando ou desaprovando a bestialidade. Aí eu pergunto, esta lei está em vigência? É claro que está em vigência, todavia, não está no Novo Testamento. Então, o princípio não é se está escrito no Novo Testamento ou não. O princípio é este. Esta lei foi dada para Israel como povo de Deus ou como nação? Se foi dada ao povo de Israel como nação, então é exclusivamente para ele, é exclusiva para ele. Todavia, se estas leis foram dadas para Israel como povo de Deus, então se estende a todo o povo de Deus. Portanto, eu espero que você tenha entendido. Lei, no sentido de parte da Bíblia, significa o Pentateuco. Lei, no sentido de normas, pode ser no sentido amplo, ou seja, a lei do Senhor em toda a sua propriedade, e também a lei específica, que pode ser específica para Israel e lei específica para Israel como povo de Deus. Então, esta lei específica a Israel como povo de Deus se aplica a nós. E como é que eu vou saber? É só examinando o contexto. O Decálogo é bastante claro, e no Novo Testamento, normalmente, quando está falando de Decálogo, ele cita alguns mandamentos do Decálogo. Sobre saúde, o apóstolo Paulo cita muito as leis de saúde. Ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Está em 1 Coríntios 10, versículo 31. Leis dos dízimos e ofertas, o próprio Jesus citou. Ele disse que ele censurava os judeus porque davam dízimos e ofertas de coisas pequeninas, mas esquecia o essencial da lei, que era o amor, a misericórdia. Ele disse que vocês deveriam praticar essas coisas, sim, os dízimos e ofertas, mas sem omitir as outras, as menores ou os pormenores, né? Então, Jesus está aprovando a lei dos dízimos e ofertas, sim, e muitos outros assuntos que não precisa estar no Novo Testamento para a gente saber que permanece até hoje. Então, espero que você tenha gostado deste conteúdo. Se você gostou, dê o seu like gostoso, compartilhe, faça o seu comentário principalmente, tá? E faça a sua inscrição em nosso canal para você não perder as novidades.